Um dia que uma festa dizimou quase todos os jovens da minha igreja. Isso daqui foi quando aconteceu lá para meus 15 para os 16 anos de idade. Bom, nossos jovens eram uma benção, numeroso, era o mais quantidade que tinha aqui do campo. E isso assim, tinha os seus problemas? Tinha. Tinha as panelinhas, só que isso não impedia de eles ser uma bênção de Deus. E eu estava incluso no meio deles, né? Nós era bênção, buscava o Senhor, éramos cheios do Espírito Santo. Nós, Deus. E nesse período estava começando a se levantar ministério de pregação entre os jovens. Eu era um deles. E mais um outro jovem, mais um outro. E mais um outro. Tava levantando, tava explodindo aqui na nossa igreja. Ministério de pregação dos jovens. Por mais que era uma oportunidade, mas uma oportunidade dos jovens, um curto período, equivalia a uma pregação, irmãos. De tão forte que era, para vocês terem noção. E então, foi chegando outubro. E como vocês sabem, né, dia 31 de outubro são 2 dias importantes para nós cristãos e outro para o povo do mundo. No dia 31 de outubro é o dia da Bíblia para nós cristãos, só que para o mundo é o Halloween. E vamos lembrar uma coisa, eu tenho um filho na fé, tá? Nesse tempo, eu tenho até hoje, eu creio que ele vai voltar. É um filho na fé que eu levava ele para a igreja. Eu levava não, eu evangelizei e esse menino começou a ir para a igreja pelo poder do Espírito Santo que fez a obra na vida dele. E o que acontece? Tinha uma jovem aqui na nossa igreja que ela era, digamos que influente, ela tinha uma certa influência, e também era a bênção de Deus, cantava, tinha louvor, e ela era de uma escola particular, guarde bem esse detalhe. E aí ela começou a saber, né, na escola particular, que ia ter uma festa nessa escola particular, uma festa de Halloween, exatamente, festa de Halloween. E aí acho que até esse negócio da formatura dela, tinha que pegar esse convite do Halloween, os negócios, e pagar e comprar esses tickets de Halloween. E o que acontece? Ela começou a pegar esses tickets de Halloween e começou a comprar aqui para os jovens da nossa igreja, exatamente, começou a comprar para vários jovens aí da nossa igreja. E eu tinha 16 anos, irmãos, mas infelizmente eu era um pouco inocente, eu era imaturo também. Eu não tinha tanta maturidade como eu tinha hoje. E inocente demais por quê? Porque os meus 2 principais amigos naquela época eram 2 irmãos lá, esse menino que eu chamava pra ir pra igreja, né? E um outro. E eles estavam combinando de ir nessa festa. E eu cheguei a ouvir esses planejamentos de ir nessa festa. Só que eu me dei de bobo e eles depois falavam que não ia. Chegando a um certo ponto que a mãe desses meninos descobriu, foi atrás e eles conseguiram despistar a mãe e ela tudo conversando comigo, gente. Eu avisando o povo, não é pra ir pra essa festa, gente, isso daí vai ser ruim. Eu avisando, mas eles falavam, nós não vamos. Eu avisando, não vai pra essa festa, isso vai matar o espiritual. E o que acontece? Chega o dia da festa, né? Aí a mãe desse menino que eu evangelizei foi falar comigo, Mateus, você viu o Gabriel? Ele tava fantasiado. Eu olhei, o quê? Foi quando eu ouvi isso, irmãos, já caiu tudo, irmão. Já caiu tudo. A maioria daqueles jovens que estavam aqui na igreja foram para essa festa. Exatamente. E a liderança não sabia. Então o que foi que eu fiz? Eu contei para a liderança, eles ficaram sabendo e tomou as providências. Só que o que aconteceu durante essa festa? Bom, basicamente, quando eles foram para essa festa, a luz lá do lugar que tinha a festa apagou. Eles começaram a beber, começou a ter bebedice lá no meio. Uma nova convertida se desviou por causa disso. E todos aqueles jovens se desviaram aos poucos por causa dessa festa, exatamente, porque teve rebeldia e todas essas questões. E como assim eles começaram a se desviar aos poucos? Conversou com o pastor, falou que ia mudar de igreja. E a partir daí foram se desviando. E um detalhe, isso tudo depois de uma época de congresso, tá? E infelizmente até hoje, depois de uns 5 anos que se passou, os jovens estão infelizmente desviados. A lição de moral que nós aprendemos com isso, gente, é: tome cuidado para não cair na tentação das ciladas do maligno. Isso pode matar o espiritual, pode te acabar, irmão.